Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, continuando com o volume 2, História 1, capítulo 7, República Oligárquica, Estrutura Econômica. Ainda no período monárquico aqui no Brasil, com o fim da escravidão, o Brasil ele inicia um avanço do modo de produção capitalista. A mão de obra brasileira agora ela era assalariada e principalmente de imigrantes que vinham da Europa. Só que o Brasil ainda permaneceu economicamente agrário e exportador. Não veio, como os territórios europeus, uma industrialização para o Brasil. Tá? Já na República Oligárquica, no governo de Campos Salles, paulista, né? Inicia uma política de saneamento da dívida brasileira, que é conhecida como Fundilau. Esse Fundilau foi um adiamento do pagamento das dívidas que o Brasil tinha com a Inglaterra. Não só adiar as dívidas com a Inglaterra, mas também o Brasil pegou um empréstimo, ao qual seria pago em 63 anos. E se o Brasil não pagasse essa dívida com os ingleses poderiam ficar com a receita da alfândega do Rio de Janeiro. Ou seja, se o Brasil não conseguisse pagar esse empréstimo, os ingleses iam controlar a receita da alfândega do Rio de Janeiro, que eles iam controlar todos os produtos que entravam e saíam daqui do Brasil. Também dentro dessa proposta de sanear a dívida brasileira, iniciou um aumento nas taxas de importação para que o Brasil lucrasse com os produtos que viessem de fora. Criou também novos impostos para garantir mais lucro para a União, congelaram os salários para garantir também que não tivesse aumento salarial e assim o Brasil não perdesse tanto com o pagamento desses salários. E também o Brasil entregou as suas estradas de ferros a multinacionais estrangeiras para que eles controlassem essas estradas de ferro e assim o Brasil não ia ter despesa para a manutenção dessas estradas de ferro. O Brasil estava tentando várias ações para evitar enxugar o gasto brasileiro para que pudesse equalizar a dívida nacional. Isso deu certo porque o Brasil essa política trouxe para o Brasil um saldo positivo na balança comercial e fez com que a moeda brasileira ficasse estável. Só que essa estabilidade da moeda brasileira não era bem vista pelos produtores de café, porque eles trabalhavam com a exportação do café. E para eles, exportar um produto ao qual no seu país a moeda é inferior à moeda internacional, ele ganharia mais lucro, porque quando eles recebessem na moeda internacional e fosse trocar aqui no Brasil e a moeda brasileira desfavorável, eles iam ganhar mais em cima dessa moeda desfavorável. E com isso, os cafeicultores começaram a exigir uma política que favorecesse a eles, logo que eles que apoiavam em tese todo aquele projeto político da República Oligárquica. E foi quando essa imposição dos cafeicultores para que criassem uma medida para garantir um preço ou um lucro maior com a produção do café, que os grandes produtores de café eles vão se unir aos governadores e vão iniciar um projeto de medidas para valorizar o café. Isso ficou organizado numa convenção chamada Convênio de Taubaté, que nessa convenção eles se organizaram e criaram várias medidas para deixar o café, valorizar o café, deixar o café se tornar cada vez mais forte dentro dessa moeda econômica no Brasil, para garantir um melhor lucro para os cafeicultores com a exportação desse café. E entre essas medidas estava a compra pelo governo das safras de café excedentes, para que não tivesse excedente de café e assim o preço do café caísse. Então o governo ia comprar
o excedente do café para manter o preço do café estável. Nesse período da República Oligárquica, referente à estrutura econômica, a gente pôde ver o ciclo da borracha, que garantiu bastante lucro econômico para o Brasil. Esse ciclo da borracha inicia por volta de 1890 e termina entre 1920 e 1921. Essa produção da borracha ela se instaura na Amazônia, né? Porque foi o local mais propício para a planta, a seringueira, né? Que é da onde eles tiram o látex para poder produzir a borracha. E nessa região da Amazônia, no norte, principalmente no norte, teve bastante imigração de várias regiões do Brasil para essa área para poder estar trabalhando na retirada da borracha. Principalmente da região do Nordeste, que passava por uma seca. E essa seca trouxe bastante crise econômica para essa região e muitos saíam de lá em direção à Amazônia, essa região do norte, para poder trabalhar na produção da borracha. A produção da borracha, a borracha era mandada para a Europa para ser utilizada na produção do pneu, para garantir o desenvolvimento da indústria automobilística. E um caso curioso da indústria da borracha no Brasil é referente à cidade de Fordlândia, que foi uma cidade criada, né, moldada ali para que atendesse aquela produção, aquela retirada do látex, aquela produção da borracha na Amazônia. E essa cidade tem esse nome em homenagem a um dos maiores produtores automobilísticos que tinha naquela época, que era o Henry Ford, da marca Ford. Por isso o nome Fordlândia. Hoje em dia essa cidade é uma cidade fantasma, ela é desértica, não tem ninguém, nenhum morador. Ela é uma cidade fantasma que fica na Amazônia. Beleza? Valeu, galera. Continuo com o estudo de vocês, pegando a apostila, lendo a matéria, fazendo exercício. Valeu, abraço!